Queridos, nós vamos continuar aquela pegada que nós iniciamos no fim de semana passado, na verdade no seminário, que nós tivemos do nosso retiro do Carnaval. Vamos continuar falando sobre 4 passos para a cura emocional, ou ainda 4 passos para a restauração emocional. Vale mencionar que o mal do século, ou aquilo que tem gerado grande impacto na saúde mundial, tem a ver com problemas emocionais, seja através da ansiedade ou da depressão. Se é isso que as pessoas mais têm falado, têm mencionado, e dito por aí, que o grande mal do século hoje é a ansiedade e a depressão. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Agora, eu quero destacar que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou uma autoridade no assunto. As coisas que eu vou compartilhar aqui, que eu sei a respeito, é fruto dos meus estudos, das minhas experiências, daquilo que eu entendo da parte de Deus, ok? E eu acho que, partindo disso, nós já podemos contribuir com muitas coisas, certo? Vale também a gente fazer aqui, antes de irmos para esses 4 passos, que eu entendo que realmente vão ajudar a todos aqueles que estão com problemas nessa área, a gente tentar discernir algumas coisas e esclarecer alguns conceitos. Primeiro, sobre as feridas emocionais, ok? Vamos falar sobre cura, vamos falar sobre restauração, é porque existe um problema grave aí. Ferida emocional é como uma ferida física, requer cuidados e atenção do profissional de saúde e de todos aqueles que cooperam nessa área, para ajudar essa área. Quando se inicia a terapia, o paciente experimenta um leve desconforto, que não chega a ser coceira ou comichão, mas uma sensação incômoda de origem desconhecida. Algo dói, mas não se nomeia ou se reconhece. Então, algo que tem que ficar bem claro é que as pessoas que sofrem com problemas emocionais, elas sentem dor, elas sentem um incômodo, um desespero dentro de si, ok? Isso precisa ficar claro, talvez você que não passa por isso não tem dimensão do que é o que sofre uma pessoa que tem algum tipo de ferida emocional, ok? Existe um livro, por exemplo, da Lise Bourbeau, que já vendeu mais de 4,5 milhões de livros, e ela destaca que os nossos problemas de ordem emocional e mental são fruto de 5 feridas que trazemos da infância. Então, para essa autora, ela diz assim, que essas feridas são fruto de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Que geralmente as feridas emocionais, elas têm essas origens. Quando a pessoa foi rejeitada ou carrega esse sentimento, quando ela foi abandonada de alguma maneira, quando ela passou por uma forte humilhação, quando ela foi traída ou mesmo sofreu algum tipo de injustiça. Isso gera então uma ferida emocional. E essa ferida ela traz muitas outras coisas ruins, ou é acompanhada, ou gera muitas outras coisas ruins. Também existem as doenças emocionais. O que são as doenças emocionais? As doenças emocionais também são conhecidas como psicossomáticas. São causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença física. Ok? Então, a ferida emocional está restrita mais a esse campo que nós falamos, certo? De sentimentos ou de dores. Já as doenças emocionais é quando essas feridas elas acabam atingindo o nosso corpo físico, ok? Então você vai ter muitas doenças, como eu falei aqui, psicossomáticas, que começam no emocional, mas vão para o corpo. Muitas doenças, sabe? Por exemplo, eu mandei um PDFzinho de um artigo que eu estava lendo hoje à tarde, falando sobre 25 doenças que elas podem ser causadas pelas feridas emocionais. Doenças tais como
alergias, problemas respiratórios, gastrite e o câncer. São doenças que podem começar de uma maneira emocional, mas o seu corpo acaba externando. Por quê, gente? Precisa ficar claro que às vezes a gente não faz ideia. Que as emoções, elas são como uma interface dos problemas que acontecem dentro do seu cérebro. E o seu corpo sempre vai reagir em relação às suas emoções. Não tem como você sentir uma emoção e no seu corpo não haver nenhum tipo de reação. A maioria delas tem a ver com reações químicas que o seu corpo de alguma maneira libera, seja no seu cérebro, seja no seu sangue. Então, as suas emoções, elas geram um impacto imediato no seu corpo. Eu lendo esse artigo, por exemplo, ele fala assim que é importante compreender os componentes críticos de uma emoção. Qual que são esses componentes? O subjetivo, ou seja, como você experimenta a emoção, como você entende intelectualmente a emoção. Existe o componente fisiológico, esse é como o seu corpo reage à emoção, ok? Então, eu não sei se você já teve a experiência de às vezes levar um susto e sentir a descarga de adrenalina na hora do seu corpo. Ou quando você está com alguém que corre demais no carro ou em uma moto, ou às vezes você, como eu disse, leva um baita de um susto, você sente seu coração acelerando e tal. É uma reação física em resposta a uma emoção que você passou. Ok? É o que acontece. E também existe o componente expressivo, né? Como você se comporta em resposta a esta emoção. Então, queridos, às vezes nós não nos damos conta da importância das emoções e nem como lidar com as emoções. Muitas vezes a gente trata, não, é uma frescura, você está se sentindo triste, é só um mimimi, ou simplesmente fala, para com isso, e a gente acha que vai resolver, e alguns falam assim, engole o choro, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Existem coisas que vão muito, muito além. Então, as feridas emocionais podem gerar doenças emocionais. Ok? Por quê? Porque as suas emoções têm uma reação imediata no seu corpo físico. Ok? E, além dessas duas coisas, existem os transtornos emocionais. Um transtorno emocional é uma modificação da saúde mental de uma pessoa que deixa o bem-estar desta em baixa. São basicamente alterações que ocorrem no funcionamento da mente de um indivíduo, afetando o seu humor, raciocínio, comportamento, atitudes, bem como desempenho, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, um transtorno emocional ele já vai além, porque ele muda, às vezes, de forma permanente o comportamento, a maneira que uma pessoa é ou como ela vai agir. Isso é muito sério. Quais são esses transtornos, para a gente exemplificar, para ficar melhor? A própria ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade é uma antecipação das coisas, ou um desejo, não, na verdade é uma antecipação das coisas que ainda não aconteceram. Ok? E sempre para o lado negativo. O ansioso sempre espera, quando ele visualiza alguma situação, que algo ruim vai acontecer, que algo não vai dar certo. Ele antecipa e já começa a sofrer antes, de fato, que aquilo aconteça. De maneira geral, ok? É lógico que tem muito mais coisa aqui que eu nem tenho a capacidade para explanar tudo, mas mesmo assim não daria tempo, ok? Então a ansiedade é um tipo de transtorno. Depressão, nem todo ansioso é depressivo, ok? Esquizofrenia, que é um transtorno. Transtornos alimentares, né? Nós temos a bulimia e temos o outro que é o contrário da bulimia, que a bulimia é a perda de apetite, quando a pessoa olha para o espelho e se vê sempre gorda e ela para de comer, esse é um transtorno, e ela vomita e tal. E existe um outro transtorno que é o contrário desse, que eu não me lembro agora, que a pessoa, por causa da ansiedade, ela come demais. Existe também a somatização, né? Transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo. Existem então vários transtornos que são gerados a partir das nossas emoções, das feridas da alma. Ok? Então é algo que durante muitos anos a igreja não lidou de uma maneira adequada. Durante muitos anos a gente trata só como se fosse
ou algo de menor valor, ou algo só espiritual, e a gente trata tudo como falta de fé e mete o pé e não trata de uma maneira adequada. Mas graças ao nosso bom Deus, através da ciência, através do estudo, de pessoas que estão buscando algo mais, a gente hoje, muitas igrejas têm uma outra percepção dessas coisas, ok? Então, o que acontece, queridos? Nós vamos falar um pouco da maneira como nós podemos ajudar ou nos livrar de uma ferida emocional. Vamos falar então sobre esses 4 passos que vão te ajudar nesse processo de restauração da sua alma, de restauração das suas emoções, ok? Então abra sua Bíblia comigo, para você que achou que eu não ia falar da Bíblia hoje, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 14. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Então assim diz a palavra de Deus. Mateus 17, verso 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Então esse, queridos, é o texto de hoje. Agora, é claro que eu não quero violar o sentido deste texto, pois esse texto não se refere especificamente à cura emocional. Eu sei disso, ok? Pois, se a gente for olhar do que trata o texto como seu tema e tal, essa porção da Bíblia, ele vai tratar sobre a graça e a soberania de Jesus em face aos anjos caídos, em face às doenças. Também traz como um dos seus temas principais a falta de fé e de aptidão dos discípulos para tratar com coisas espirituais. Certo? Então eu sei que o foco desse texto não tem a ver especificamente com a questão da cura das emoções do corpo da alma. Mas por que eu escolhi esse texto para a gente tratar hoje? Primeiro, porque eu entendo que a ação maligna ou ela gera ou ela toma lugar nos problemas emocionais. Segundo, que os princípios praticados por este pai da história que nós acabamos de ler e a ação graciosa de Jesus pode resolver qualquer ferida, doença ou transtorno emocional. Ok? Então por isso que nós vamos abordar a partir deste texto. Então vamos aproveitar aí os benefícios secundários daqueles benefícios principais desse texto. Isso é importante a gente deixar bem claro. Por que eu estou falando isso? Para você que é um pregador, para você que é um pastor, às vezes a gente tem uma ideia brilhante e a gente quer falar sobre aquela ideia, daí a gente pega um texto qualquer e força esse texto a falar aquilo que a gente queria. Então a gente tem um medo muito grande, eu particularmente, de que isso aconteça e eu também não quero deixar essa impressão para vocês. Lugar de púlpito é lugar onde a gente se submete à palavra de Deus. Desculpa, lugar de púlpito não. O pregador tem que submeter a verdade da palavra de Deus e ser fiel a ela. Ok? O púlpito também não é lugar para mandar recado. Certo? Então, aqui nós mantemos uma ética muito firme e entendemos que o pregador precisa buscar de Deus, precisa entender aquilo que Deus tem e falar estritamente aquilo que Deus quer ou tem.
Porque não, em nossos púlpitos, eu não, se Deus permitir, não farei, e também vou auxiliar sempre que eu perceber se alguém vir para ficar dando um recadinho. Viver uma situação, aí quer ensinar o outro e usa o púlpito aqui. Isso não é para isso, certo? Mas voltando aqui para o nosso foco então. Quais são os 4 passos que, na minha opinião, do pastor Vando, vão te auxiliar na cura ou na restauração das suas emoções? Primeiro passo, cuidados com o seu corpo físico, ok? Primeiro de tudo, eu vejo que você precisa se atentar para exercícios físicos, alimentação saudável, um bom sono, certo? Cuidado com os hormônios e com medicação. Se você percebeu que você está sofrendo com algum tipo de transtorno, doença, ferida, isso aqui você tem que cuidar. Tem que cuidar. E a igreja, como eu disse, né, muitas vezes a gente tratou esses problemas assim, não, é só ir, vamos fazer uma campanha de oração, você vai orar, irmão, e vai acabar. Mas às vezes a pessoa está passando por uma mudança hormonal e precisa fazer reposição. Por que a gente fala tanto da questão da TPM? O que é a TPM? É tendência para matar. Não, brincadeira. Mas por que o humor, por que as emoções das mulheres mudam tanto nesse período? É hormonal. É hormonal. Por que às vezes você vê uns caras mais brutos e tal, e nervoso, irritado? Tem a ver com a testosterona. Então, os hormônios, eles influenciam diretamente em nosso comportamento. Nosso comportamento. Como eu já havia adiantado aqui, amados, muitos dos nossos problemas emocionais e a ansiedade têm a ver com descompensação química que ocorre em nosso corpo. Então é necessário corrigir isso com remédio. Por isso você precisa procurar o psiquiatra. Ele vai te auxiliar, ele vai te examinar e às vezes fazendo uma reposição com vitamina, com algumas coisas, isso vai te ajudar. Agora, não só isso, como eu disse, tem que fazer exercício físico. As pessoas que nos acompanham gostam de pensar. São pessoas que raciocinam, certo? Em todo lugar que você vê, que você ouve falar em luta contra a ansiedade, depressão, fala sobre exercício físico, tem que se movimentar. Seu corpo precisa aprender a produzir algumas coisas, então não adianta. Às vezes, se você só orar, tem que fazer exercício físico, tem que caminhar, tem que ir para a academia, tem que fazer exercício físico, não tem outro jeito, gente. É um todo, ok? Nós vamos trabalhar um todo, não é só orar. A gente vai chegar nessa parte que é extremamente importante, mas tem que fazer. Aí come qualquer coisa. Olha, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que algumas depressões têm origem na má alimentação. Você come muito tipo de comida que ela vai liberar no seu corpo coisas ruins, no seu sangue coisas ruins. Então existe a depressão que vem de má alimentação. Então a gente precisa cuidar, certo? Tem um equilíbrio, não é parar de comer tudo, mas a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Então a alimentação influencia e o sono também. Precisa dormir uma quantidade X para que o seu corpo consiga assimilar, seu corpo consiga descansar, é necessário. Tanto é que as pessoas quando elas surtam ou quando elas entram em crise muito grande, as primeiras medicações que elas tomam faz com que a pessoa durma muito. Por quê? Porque é através do sono que o seu corpo desliga e o seu cérebro descansa. Muitos problemas emocionais têm a ver com a mente acelerada. A pessoa deita e para dormir, mas ela não descansa, ela passa a noite inteira e acorda cansada porque a mente não parou, não houve aquele desligar, certo? Então a mente não parou e ela continuou trabalhando e aí vem a ansiedade, o estresse e a coisa vai piorando. Por isso, uma vida de sono é extremamente importante. Achar o seu ponto de equilíbrio. Então, assim, a gente precisa cuidar muito e ficar muito atento nessa área. E pela pouca experiência que eu tenho, que eu lido com pessoas que têm problemas e transtornos emocionais, elas geralmente entram numa crise quando elas passam vários dias que elas não conseguem descansar, elas não conseguem dormir. Aí elas surtam, aí a coisa chega à beira da loucura mesmo. Então a gente precisa cuidar, eu não dormi uma noite, não dormi duas. Eu lido com pessoas que eu acredito serem inteligentes. Então a gente precisa cuidar de todas essas situações. Então o primeiro passo para obter a cura para as suas emoções, cuide do seu corpo físico. Exercício,
sono, se necessário, medicação e alimentação adequada. Onde você ia imaginar que você ia vir para a igreja para ouvir essas coisas, né? Fala Deus, ninguém está dando glória a Deus, aleluia, né? Mas precisa, gente, precisa. Primeiro passo, cuide do seu corpo físico. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que eu quero te falar. A história que nós acabamos de ler, ela fala de um garoto que estava sofrendo por possessão maligna, certo? Como eu adiantei lá, nem todo problema emocional tem a ver com espíritos malignos, nem todo, é verdade. Porém, queridos, em muitos casos tem. E segundo, quando nós entramos em um período emocional ruim, é aí que o inimigo de nossas almas ataca. É aí que o inimigo das nossas almas usa para acabar de destruir as coisas. Se você não é uma pessoa que busca Deus, se você não é uma pessoa que ama, que teme ao Senhor, que procura fazer as coisas dentro da vontade de Deus, esquece que eu estou falando, porque isso não vai fazer o menor sentido para você e talvez nem Satanás se preocupa com a sua vida, já que você não quer nada com Deus, né? Talvez você fica de boa, ok? Porém, nos casos daqueles que buscam ao Senhor, dos seus familiares, das pessoas próximas, fiquem atentos. Fiquem atentos. Há uma batalha espiritual acontecendo, queridos. Há uma batalha espiritual acontecendo nesse momento pela sua alma, pela sua vida. O inimigo de Deus, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos deixar de levar em consideração os efeitos que as batalhas espirituais exercem sobre o nosso corpo físico e sobre as nossas emoções. Nós não podemos ser ingênuos mais. Há uma batalha mortal acontecendo pelas nossas almas e muitos estão caindo. Olha o que estava acontecendo aqui com esse garoto. E olha como ele reagia em face à possessão maligna. Ele se lançava sobre o fogo ou caía na água o tempo todo. E a Bíblia não limita a essa história. A gente conhece a história de Saul e Davi, por exemplo. Saul, ele tinha o seu humor, o seu temperamento totalmente transformado pela ação demoníaca. Ao ponto dele tentar matar os seus familiares e a Davi. E aí, Deus levantou Davi, que através da sua adoração, do seu momento, ele conseguia repreender aquele espírito maligno que afetava as emoções e o humor de Saul. O outro caso muito conhecido é do gadareno ou dos endemoniados gadarenos. A Bíblia fala que Jesus, ele chegou ali na ilha de Gadara e aí veio esse cara ele era como um louco. A palavra de Deus ensina que eles tentaram prender esse cara com várias algemas e grilhões e não conseguiam porque ele arrebentava, os homens não podiam com a força daquele cara, ele andava nu pelas cavernas, gritando no desespero. Então olha o que a ação maligna fez da vida desse cara. Então quando o Senhor Jesus se encontra com esse cara, o que acontece? Jesus tem ali um diálogo, trava um diálogo com o espírito maligno que estava nesse rapaz. O Senhor Jesus repreende essa ação maligna e o sistema emocional daquele cara é completamente transformado. A palavra de Deus diz que esse cara foi encontrado, depois desse encontro com Jesus, dessa libertação com Jesus, foi encontrado lúcido, sentado, vestido, falando normalmente. Queridos, imagina só, se nós pudéssemos orar e interceder por muitas pessoas que hoje estão sofrendo emocionalmente e devolvêssemos a elas a lucidez, a razão, a visão coerente, o encontro com o Senhor Jesus pode fazer. E aqui, nesse caso, sabe, quem estava sofrendo as questões emocionais e espirituais era o filho dele. E ele foi como um intercessor, ele se apresentou a Jesus como um intercessor, ele entrou numa batalha em prol de outro. Talvez você tenha um familiar, um amigo, um conhecido que perdeu a razão, que está tão ferido emocionalmente que já nem funciona mais direito. Está perdendo o seu amigo para depressão, para sentimentos suicidas.
E você pode contribuir. A gente não pode resolver o problema de ninguém, mas a gente pode contribuir. E Deus, o Deus que nós servimos, este pode resolver o problema de muitos. Mesmo sem a pessoa ter condição, olha o que eu vou te falar, mesmo sem a pessoa ter condição de poder se autoajudar. Olha, por exemplo, o caso desse menino. Qual a fé que ele teve? O caso desse menino, como que ele podia se ajudar? Ou o caso do gadareno, sozinho ele não conseguia. Então houve a intercessão de um pai. Houve a intercessão. Então, o que eu quero destacar aqui, amados, há uma batalha. Há uma batalha espiritual e nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos implorar para que o Senhor, nosso Deus, nos dê discernimento de como ajudar. Amado, não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Paulo vai dizer, olha, tomai, pois, toda a armadura de Deus. Para quê? Quem se lembra do texto? Qual era a finalidade da armadura de Deus, que tinha o capacete da fé, a espada da salvação, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz? Qual era a finalidade? Por que Paulo chega a dizer, tomem toda a armadura de Deus? Alguém se lembra? Para poder resistirem no dia mau. Ele vai falar que nós precisamos tomar a armadura para que nós possamos resistir no dia mau, ou seja, nós vamos passar por dificuldades. E há uma batalha, o próprio Paulo, ele vai dizer, olha, queridos, a nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então eu quero te perguntar, essa semana, em algum momento você orou por essa luta, por essa batalha? Você se preparou para essa batalha, por essa luta? Você falou com o Senhor sobre isso? Você de alguma maneira tem se preparado para isso? Os problemas emocionais estão aí. Gente, os estudos apontam que 1 em 4 pessoas sofrem com ansiedade. 1 em 4 pessoas sofrem com ansiedade. Todos nós aqui conhecemos pessoas ansiosas, pessoas que beiram a depressão ou passam por períodos de depressão. Todos nós conhecemos pessoas que têm problemas gravíssimos. E você está orando e entrando nessa batalha espiritual pelos seus? Está entrando nas regiões celestiais para, como um homem e uma mulher de Deus, cooperar nisso? A igreja, ela falha muito nisso. Nós falhamos muito nisso, nós perdemos muito nisso. Volto a dizer, resolveremos o problema das pessoas? Nem sempre. Conseguimos, nós temos o poder em nós para tirar alguém da depressão ou da ansiedade? Em nós? Nós não temos esse poder. Mas caramba, nós servimos a um Deus que tem. Nosso Deus pode realizar. Ele pode fazer. Então, o segundo passo que eu quero destacar aqui, precisamos entrar nessa batalha espiritual. Precisamos entrar nessa batalha espiritual. Então veja bem, o que acontece? Nesse texto que nós acabamos de ler, lá no finalzinho, quando eles questionam ao Senhor Jesus, por que nós não demos conta de resolver o problema desse jovem? O que Jesus vai falar para eles? Lá no verso 20. Fala, porque vocês não têm fé, em primeiro lugar, a fé de vocês é pequena. E depois, está entre colchetes é verdade, mas fala que algumas castas só saem com jejum e oração. Então, amados, nós precisamos adotar essa prática por aquelas pessoas que nós conhecemos que são ansiosas, que são depressivas ou que sofrem por algum tipo de transtorno emocional ou sofrem por doença. Essa prática de orar, de jejuar, ok? E de buscar e implorar ao Senhor para que Ele nos ajude em aumentar essa nossa fé. O que eu quero deixar claro é que nós precisamos nos envolver com certas batalhas. Precisamos orar. Precisamos clamar ao Senhor e podemos ajudar. Podemos servir. E se você que está me acompanhando ou está aqui nessa noite tem lutado, há uma batalha espiritual. Precisa cuidar do corpo? Claro. Exercício, sono, medicamento, alimentação saudável? Com certeza absoluta. Agora, você precisa entender que há uma luta espiritual pela sua alma. Ainda mais se for dos seus filhos, se for alguém próximo a você, o inimigo tenta nos atacar e ele pode encontrar lugar nessas coisas com certeza absoluta.
precisamos nos envolver, podemos ser mais úteis. Então, há uma batalha acontecendo. Então, segundo passo, posicione-se nessa batalha e vá para a guerra com fé, com coragem, porque nós podemos servir. Terceiro passo, mas não menos importante, o discipulado. O discipulado é um passo muito importante no processo de cura e transformação das pessoas. E aqui eu quero colocar discipulado / terapia, ok? / mentoria. Porque muitas dessas pessoas que têm problemas, distúrbios, elas vão para o psicólogo, elas vão para o próprio psiquiatra e passam por terapia. Tem coisas que precisam ser realinhadas, tem coisas que precisam ser reorganizadas na vida das pessoas que têm esses transtornos ou esses distúrbios. Você compreende? Você compreende? Tem coisas que a gente sofre, a gente acaba acreditando em coisas erradas. Se você pega ansiosos, por exemplo, pessoas que têm problema com ansiedade, que antecipam os problemas ou que imaginam que problemas vão acontecer, tem que ter alguém maduro, alguém experiente para dizer assim, calma, vai dar tudo certo, eu estou aqui, eu estou orando com você, você vai conseguir. Olha, lembra de talvez você passou mal? Não passou, agora não vai, você vai conseguir também. Precisa de alguém. Quando você vai nessas consultas psiquiátricas, eu já tive a oportunidade de ir acompanhando alguém, sabe? Embora eu ache que às vezes eu preciso também, que eu sou meio doido, mas enfim. Eu vi uma pessoa falando algo que eu sempre tento ajudar, que é, olha, você precisa... qual a expressão que ela usou? Não vou lembrar a expressão exata, mas assim, você está acreditando em coisas erradas, você precisa mudar, e são crenças limitadoras, eles falam. Você está crendo em algo que não é verdade, isso não vai acontecer. Então a ajuda daquele terceiro ali tem um papel fundamental. No discipulado cristão, onde nós prezamos por um relacionamento saudável, onde um cristão mais maduro acompanha o outro de fato, essas conversas acontecem. Olha, eu estou me sentindo assim. Aí alguém mais maduro vai falar assim, não, mas calma, olha, tem essa possibilidade, tem essa outra possibilidade e tem essa outra possibilidade. Você quer se realinhar emocionalmente, você quer buscar essa restauração, você precisa de alguém para te acompanhar, seja o terapeuta ou seja um cristão que é crente de verdade. Esse camarada é quem vai ajudar a preencher a casa. O Senhor Jesus uma vez disse, olha, se a gente repreende um demônio e ele sai e volta e encontra a casa limpa, ele traz mais 7 demônios para morar dentro de você. Um trabalho exemplar, sabe, bem executado de discipulado, vai ajudar a encher a casa. É um cara, por exemplo, você roubava, aí o seu discipulador vai te ajudar. Você não vai só parar de roubar, agora você vai trabalhar, vamos trabalhar. É o cara que vai te ajudar a isso. Você mentia? Não, agora você não vai só mentir. Eu vou te ensinar a falar a verdade, você vai pregar o evangelho, você vai compartilhar coisas boas, você vai substituir a mentira por uma verdade. Esse é o trabalho de quem? Do discipulado, do discipulador e muitas vezes do terapeuta. Eu já compartilhei com vocês aqui que muitos terapeutas estão usando, por exemplo, a questão de pegar o depressivo, aquele que não tem valor próprio, e colocar ele para ajudar, entregar sopão, nas APAES. Quando essa pessoa começa a ajudar lá, ela sente-se bem. Isso é uma terapia que tem funcionado e ajudado muitas pessoas. Então isso é trabalho de quem? De uma pessoa experiente. Então o terceiro passo para você restaurar as suas emoções e curar, terapia, aconselhamento. E, gente, na igreja temos tantas pessoas capacitadas para fazer isso. Eu não tenho nada contra o psicólogo, vá ao psicólogo, com certeza. Agora, se você tiver um discipulador, se você tiver um líder que é capaz de te ouvir, gente, isso vai ser tão bom para você. É bem verdade que tem gente ruim na igreja. Tem gente que é pior que Satanás dentro da igreja. Já falei isso aqui algumas vezes, vou voltar a repetir. Às vezes tem umas ovelhas assim que você olha, você tem dó do lobo. Se o lobo vir aí, ele está ferrado na mão dessa aí. Então, aparte-se desses. Esses não vão te ajudar, só vão piorar. Ok? Com discernimento, Deus há de te conduzir para a gente boa, que vai ser bênção na sua vida. Certo? Que não é fofoqueira, que não vai expor a sua vida. É ou não é? E diz que crente não fofoca, ele compartilha motivo de oração. Né? Não é fofoca não, só vou contar para você orar junto comigo. A pessoa nem é do Ministério de Intercessão, né? A pessoa nem está lá, mas não vou contar. É aquela coceirinha, que é pecado de qualquer forma. Então,
esse é o terceiro passo. E o quarto passo, quarto e último, tem a ver com esse encontro com Cristo mesmo. Sabe? Tem a ver com esse encontro com o Senhor Jesus. E aqui eu gostaria que você olhasse com atenção para o seu texto bíblico de Mateus, e a gente vai ver algumas coisas que aquele cara ele praticou para receber a sua bênção, vamos colocar assim, em relação ao Senhor Jesus. Então veja bem, lá em Mateus capítulo 17, verso 14, diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus. Esse é aproximar-se de Jesus. Eu vejo ele de capa a capa na Bíblia como uma ação necessária da sua parte. Por exemplo, quando você pega Davi aconselhando Salomão, você vai ver Davi dizendo assim: olha, se você se aproximar de Deus, Ele vai se deixar encontrar. Quando você vê o profeta dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E lá em Tiago você vai ver uma expressão muito parecida: submetam-se, sujeitem-se ao Senhor, aproximem-se do Senhor. Então é uma expressão que ela atravessa toda a Bíblia, é uma responsabilidade nossa de nos aproximarmos do Senhor, com um coração sincero. Eu não estou falando de se aproximar da igreja, estou falando de você se deparar, se sentar à mesa com o Senhor seu Deus e conversar com Ele de uma maneira íntima e buscá-lo de verdade, sem frescura, sem nenhum tipo de artefato ou indução emocional para que você esteja lá. Procure o Senhor. Se você buscá-lo de toda a sua alma, todo o seu coração, Ele vai se deixar encontrar. E foi o que esse cara fez, ele aproximou-se de Jesus. Havia uma multidão. Lembra do cego Bartimeu? Ele também, havia uma multidão e ele cego, só gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele tentou ir até a multidão, os próprios discípulos, falavam: ele está gritando, Jesus, dá um jeito nesse cara. Ele buscou. Não cesse, não pare de buscar o Senhor. Se você ainda não o sentiu, sabe, continue. Eu quero te incentivar e te motivar, continue a buscar, não desista, não desanime. Grite a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mesmo que isso incomode a multidão, mesmo que tenha que transpor a multidão, não desanime, continue. Olha quantos exemplos nós temos de pessoas que conseguiram. Muitos exemplos. Então a gente não pode desanimar. Outra coisa que eu vejo assim, ele ajoelhou-se, ele se dobrou diante de Deus. Sabe, ele se ajoelhou, que é um ato de humilhar-se. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu tenho dificuldade em me ajoelhar diante de Deus. Ainda mais em culto, porque eu fico tão preocupado: o que as pessoas vão pensar de mim? Não vou me ajoelhar. Elas vão pensar que eu estou querendo me amostrar, vão pensar que eu estou querendo me aparecer, então eu não vou me ajoelhar. E na verdade é só uma ação do meu ego. É que eu não quero me dobrar. Não, se você vai se ajoelhar diante de Deus, que importa o que as pessoas vão pensar? Se você está sincero, se o seu coração é verdadeiro, que importa o que os outros pensam ou deixam de pensar? Você está diante do seu Senhor. Deveria ser mais fácil, mas não, a gente, para não correr o risco de passar uma suposta imagem errada, a gente fica ali firmão e tal, e a gente não se verte, a gente não se dobra. Mas não é só o ato de ajoelhar fisicamente, é mesmo de rendição, é uma declaração: eu não pertenço a mim, eu pertenço ao Senhor. Você compreende? Tem muito mais a ver com uma atitude de contrição, de um espírito quebrantado, de reconhecimento: Senhor, eu não tenho outro recurso mais. Já caminhei, não funcionou. Já tomei os remedinhos lá da doutora, não resolveu. Senhor, eu já fiz tudo que eu podia, já aconselhei, pastor até me falou umas coisas bonitas, não resolveu. Se prostre, reconheça as suas limitações, as suas fragilidades, abra o seu coração. Mas chegue diante dele, e aqui, queridos, é uma experiência íntima, não é intelectual, é espiritual e tem que acontecer. Tem que acontecer. Esse cara, ele foi lá, ele se prostrou, ele se dobrou diante do Senhor Jesus. Ele se prostrou. Então esse encontro para mim é o que é o mais importante. Esse encontro com o Senhor Jesus pode, como eu tenho dito, nós temos estudado esses últimos dias, pode realinhar o seu interior, pode te ajudar a lidar com emoções, com memórias terríveis. A partir do momento que você tem esse encontro, o Espírito Santo começa a habitar em você,
toda aquela desgraça que você viveu no passado. Sabe, tudo aquilo que te faz mal, todas as feridas, toda rejeição, abandono, injustiça, traição, Ele começa a curar e resolver. E estancando essas feridas, ou curando essas feridas, o restante vai acontecer em um processo paulatino, é verdade, mas vai acontecer. Só não desanime, não pare. Não pare, querido. E ajude as pessoas, porque é um turbilhão de emoções. As pessoas, elas quando estão sofrendo a dor emocional, às vezes é tão dolorido que elas querem fugir da própria vida. Elas já não querem mais lutar porque elas estão tão cansadas, tão desesperadas, não veem uma solução, que elas têm vontade de fugir da própria vida. É onde nós temos as pessoas que acabam atentando contra elas mesmas. Por isso é importante estarmos lá para falarmos, espera mais um pouquinho, calma, tem outras pessoas que estão dando conta. E eu digo para você, se você já está nesse ponto de tristeza, depressão, ao ponto de pensar, fugir daqui porque não aguenta mais, eu te digo a mesma coisa, calma, espera mais um pouquinho. Eu sei que a noite ela parece ser longa, infinita, mas Deus coloca um limite na noite quando o sol aparece. Por isso que a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu digo para você, calma, não se vá. Espera mais um pouco, luta mais um pouco, porque se você correr atrás, se você talvez nem tenha mais força, é verdade, mas eu espero que o Espírito Santo te dê essa força para que você volte a dar os passos, a se cuidar, a se posicionar espiritualmente, a buscar esse encontro com o Senhor. E aqui eu quero fazer um alerta para você, igreja, para nós que talvez não tenhamos problemas emocionais. Eu quero te fazer um alerta. Esse pai procurou o Senhor Jesus, mas antes ele tinha procurado os discípulos. Antes ele apresentou o filho dele para os discípulos. Os discípulos foram incompetentes em resolver o problema daquele pai. Eles não conseguiram. E aqui vai uma reprimenda para nós, para você, igreja do Senhor. O Senhor Jesus diz assim, se liga, verso 17, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Ó geração incrédula e perversa. Isso aqui ele estava falando para quem? Para a igreja ali reunida, para os seus discípulos, para os seus apóstolos que ele estava treinando. Ele chega para os caras e fala assim, vocês são uns incrédulos e são perversos. E essa perversidade aqui, tem uma série de coisas que pode ser, mas entre elas é sem compaixão. Entre os significados dessa perversão ou de geração perversa, tem a ver com sem compaixão. Sabe o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Vocês não acreditam e vocês não têm compaixão. Eles não se comoveram pela dor desse pai. Eles não se importaram, eles não se preocuparam com essa dor, com essa dificuldade que esse cara estava passando com esse menino. Eles talvez ficaram tão acostumados, sei lá, né, que é uma conjectura, né, um devaneio. Eles talvez ficaram tão acostumados em ver pessoas problemáticas ali ao redor deles, com tantas e tantas enfermidades, que eles foram meio que ficando como os médicos, né, que lidam com a morte e já não sentem tanto. Eles foram, você entende o que eu quero dizer? E a igreja muitas vezes é assim. Hoje nós não sofremos mais por aqueles que estão jogados na rua embriagados. A gente não sente mais nada por conta dessas pessoas que estão nessa condição. Não posso falar por todos, mas por uma grande maioria de nós. Não nos comove mais o coração ver pessoas pedindo comida na rua. Não nos mexe mais as entranhas ao ver essas pessoas pedindo. Estamos cada vez mais como igreja perdendo a compaixão pelo pobre, pelo miserável, pelo doente, por aqueles que... E quando a gente olha para essa galera que tem ansiedade e depressão, pior ainda, porque é difícil ficar perto de uma pessoa depressiva.
É difícil, não é? Tem egoísmo, tem muito vitimismo, tem muitas coisas que a gente repulsa e tem um pessimismo terrível, então a gente não quer, a gente perde a compaixão, a gente começa a achar que ela que se dane. Infelizmente o Senhor Jesus faz aqui uma reprimenda e eu quero compartilhar isso com você, queridão, que está me ouvindo. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou suportar vocês? Precisamos agir como cristãos genuínos. Precisamos nos posicionar como os filhos de Deus se posicionam de verdade. Nos importando, nos preocupando, nos envolvendo com as pessoas, com o problema das pessoas e com a dor das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Jesus chama o menino, aliás, chama e diz assim, traga o menino aqui, repreende o espírito e resolve o problema. Então, queridos, eu quero fazer esse parêntese aqui. Igreja, você que é um homem ou uma mulher de Deus, poderíamos ser muito mais úteis aqui nessa terra. Poderíamos ser muito mais úteis para a nossa cidade de Sinop. Poderíamos ser muito mais úteis onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, como ministros de Deus, como pessoas que têm autoridade espiritual para ajudar essas pessoas. Poderíamos ser mais úteis, mas infelizmente escolhemos viver para nós mesmos. Infelizmente estamos à procura da nossa própria cura, da nossa própria bênção, de receber e ter, e aí é onde que a coisa desanda, aí é onde o mundo vai de mal a pior e ninguém serve a ninguém. Mas ainda bem que estamos aqui. Amém? Ainda bem que podemos nos realinhar e colocar as nossas vidas no trilho e no foco outra vez. Ainda bem que nós podemos nos converter a todos os dias, não é? Isso meu amigo me ensinou uma vez numa devocional. Olha, conversão tem que ser todos os dias. Todos os dias eu tenho que me arrepender. Todos os dias eu tenho que colocar a minha vida nos trilhos. Todos os dias eu tenho que seguir. Então, queridos, eu quero orar com você. Eu quero te abençoar, sim. Mas eu quero deixar esse recado para a igreja, que nós poderíamos ser mais úteis. Mas voltando aqui para aqueles que nós poderíamos ajudar e não estamos conseguindo, né? Você que luta com feridas emocionais, luta com dores, com desespero, com ansiedade, com os transtornos ou mesmo com as doenças. Sabe qual é a boa notícia? Mesmo nós, como igreja falhando, mesmo as pessoas que você conhece, que deveriam ser cristãs e já poderiam ter te ajudado, não te ajudam, o Senhor Jesus ainda continua a reinar. Ele continua a operar e Ele continua a curar. Precisamos dar os passos, sim. Mas o que é mais importante é que se nós nos encontrarmos com Ele, se Ele quiser, não há absolutamente nada que lhe seja impossível. Não existe uma pessoa que seja mais viciada em crack e mais destruída pelas consequências do consumo do crack, que não possa ser curado, libertado e ter o seu juízo perfeito retomado. Não há nenhum deficiente mental, não há ninguém que tenha qualquer problema que não possa ser curado, transformado e renovado. Não há nenhum tipo de ferida emocional que você tenha sofrido que não possa ser curada pelo Senhor Jesus. Ele pode te devolver a sanidade, pode devolver a razão e o equilíbrio entre as emoções. O Deus que nós servimos, Ele pode fazer. Você consegue compreender? Eu espero que no seu coração esteja se acendendo aí uma chama, um ardor, uma vontade de ser o tipo de crente que Deus chamou você para ser. E você que está sofrendo com isso, queridos, eu quero orar por você. Quero orar por você. Se você pudesse colocar em pé nesse momento. Senhor nosso Deus, eu reconheço a minha limitação aqui. Eu não sei muito, ó Deus, sobre os problemas emocionais. Não como os especialistas, é verdade. Eu não sei, ó Deus, muito sobre muita coisa, mas eu creio tanto no Senhor. Eu sei que o Senhor é tão poderoso, Pai,
Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar completamente a vida das pessoas. Então é isso que eu te peço hoje. Todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem, esses que estão aqui, ó Deus, visite os seus corações e os transforme pela graça, pelo teu amor, pelo poder que há em ti, ó Deus. Todos esses, ó Deus, que têm ansiedade, sofrem com isso. Pessoas, ó Deus, que sofrem com a esquizofrenia, com os transtornos, ó Deus, com a bipolaridade, com os transtornos alimentares. Ó Deus, visite-os. Cure-os, transforme-os, para que eles glorifiquem o Seu nome, ó Deus. Para que eles se lembrem que só Tu, ó Deus, pode fazer todas e qualquer coisa. Então, ó Deus, eu imploro de todo o meu coração, do mais profundo da minha alma, eu imploro, visite aquele que já perdeu as esperanças e quer fugir dessa vida através do suicídio. Ó Deus, visite essas pessoas, ajude essas pessoas. Por mais que nós venhamos a falhar e nós não estamos conseguindo, o Senhor pode, ó Deus. Ó Deus, eu imploro ao Senhor, cure, restaure a todos aqueles que com o coração sincero buscam o Senhor ou que intercedem por pessoas que nem podem te buscar. É a minha oração, ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus.